بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد, louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é o temor a Allah. A pessoa ter medo de Deus em sua vida, com seus familiares, com seus irmãos, com todas as pessoas, muçulmanas e não muçulmanas. A pessoa temer a Deus. E eu escolhi algumas passagens sobre o profeta, que a paz de Deus seja sobre ele, sobre seus companheiros, sobre as pessoas virtuosas. Essas passagens mostram como que eram as pessoas no começo da religião, como que eles se comportavam, diferente de hoje, infelizmente. Então, a primeira passagem que é narrado de um dos salaf, das pessoas tementes, eles falam: o temor por Allah é a raiz de toda a sabedoria. Ou seja, a pessoa que quer ter conhecimento, quer ter sabedoria, a pessoa precisa o quê? Temer a Deus. Temer a Deus, Deus ensinará a ele a sabedoria. Como a gente vê, tem até a passagem de Luqman, que era um grande sábio. Ele tem até uma sura, um capítulo do Corão, escrito com o nome dele, Luqman. Era uma pessoa muito virtuosa, uma pessoa piedosa, temente a Deus. E Deus fala: e demos a Luqman que a sabedoria. Luqman tinha muita sabedoria. Ele viveu no tempo de Davi. Ele viu o profeta Davi, alayhi salam, e Davi também ganhava conhecimento dele, pedia conselhos, de tão sábio que ele era. E outros dizem também que ele era um profeta de Deus, Mas as opiniões mais certas são que ele era uma pessoa virtuosa, bondosa, piedosa, temente a Deus. E Deus fala no Corão: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. E por certo demos a ele a sabedoria. A sabedoria não é como o conhecimento. Conhecimento a pessoa adquire lendo. Conhecimento o que é? Informações. Pessoa lendo livros, escutando palestras, sermões, ela tem o que? Conhecimento. Al-Hikmah, que é o que? Sabedoria. Tem uns que falam que Al-Hikmah, uns sábios falam que é a Sunnah, ou seja, ter conhecimento das palavras proféticas, da profecia do profeta Muhammad, ou seja, Al-Hikmah. Então, essa sabedoria é dada por Deus, ou seja, a pessoa não tem como adquirir, e sim é dada por Deus. E até fala uma passagem que é narrada que uma vez Luqman, alayhi salam, ele estava andando com seu filho e com eles um asno, tinha um burro, um animal, e ele caminhando e o filho dele em cima do burro. Aí eles passaram por uma aldeia, uma tribo, e essa tribo, quando olhou para eles, falou: olha lá, que garoto mal educado, ele está em cima do burro e o pai caminhando. Aí eles foram para outra aldeia e o Luqman o que fez? Ele subiu em cima do burro e deixou o filho caminhando. Aí aquelas pessoas da outra aldeia falaram: olha, esse pai não tem misericórdia com o filho, não tem pena do filho, deixa o filho caminhando nesse calor e ele em cima. Depois eles foram para outra aldeia. O que eles fizeram? Os dois montaram em cima do burro. Aí as pessoas da outra aldeia, quando olharam para eles, falaram: essas pessoas não têm misericórdia com os animais, não tem pena dos animais. Os dois estão andando ou montando em cima do coitado do bicho, ele não aguenta esse peso.
Aí Luqman fez outra coisa, falou para o filho dele: agora a gente vai o quê? Andar, ninguém vai montar. Aí eles passaram por uma aldeia e falaram: olha essas pessoas, não tem conhecimento, tem um animal, não tem nada em cima do animal, e os dois andando, em vez de subir ou montar em cima do animal. Aí o Luqman, alayhi salam, ele fala para o filho dele, estava ensinando, fala para o filho dele: olha filho, você nunca vai conseguir agradar as pessoas, por mais que você tente, você nunca vai conseguir agradar as pessoas, porque as pessoas são dessa forma. Por mais que você faça, sempre vai ter alguma coisa, algum defeito. Ela olha primeiro o defeito do que o que é a qualidade. Como a gente viu a passagem de Jesus, alayhi salam, quando ele estava andando com seus discípulos e viu um cachorro que estava na frente deles, um cachorro preto. Aí os discípulos falaram: olha, esse cachorro preto. Aí Jesus olha para eles e fala: olha o quão branco é os dentes dele. Olha os dentes desse cachorro, como é branco. Ou seja, Jesus viu a qualidade dele. E também Jesus mostrou para eles que a gente não tem que olhar os defeitos da pessoa, e sim o que? A qualidade. Hoje em dia, infelizmente, a gente olha o que? Os defeitos da pessoa primeiro. E as qualidades a gente o que? Esconde. Como diz também um ditado, esse ditado também é muito importante, mostra a sabedoria que tem. Ou seja, se a gente fizer tantas coisas boas e fizer uma coisa ruim, as pessoas vão só se lembrar do quê? Daquela coisa ruim que a gente fez. Esse é o mundo de hoje, infelizmente, ou como era antes. Como a gente viu, o Luqman, ele viveu no tempo de Davi, olha como eram as pessoas. O ser humano, infelizmente, é dessa forma. Ele só olha o que? Para o defeito e não para as qualidades. Então, a pessoa que quer ter conhecimento, o que tem que ter? A primeira condição: temor a Deus. Por isso que a gente viu os sábios, eles eram muito tementes a Deus. Como a gente vê, o Abu Hanifa, rahimahullah, falam que ele ficou 40 anos rezando o Fajr, a alvorada, com a mesma ablução da reza da noite, la Isha. Ou seja, com a mesma ablução ele rezava o Fajr. Ou seja, ele não dormia, porque não quebrou. Ele não dormia, porque quando a gente dorme, a gente o que? Acaba quebrando, anula o wudu, a ablução. Ou seja, ele não dormia. Imagina 40 anos esse sábio nessa situação, rezando a reza da alvorada com a mesma ablução da reza da noite. Isso mostra a crença dele, a temência que ele tinha. Era um homem muito temente a Deus. Por isso que Deus facilitou também o conhecimento para ele. Ele tem a maior escola no Islã. Maior escola dele, falando em adeptos, é a escola da Al-Hanafiya. Pessoa temente. Se a gente olhar também para os outros, o Ahmad ibn Hanbal, que era um grande sábio também, que tem a quarta escola do Islã, ele fala também, o filho dele falando sobre ele rezava 300 rak'ah, 300, ou seja, 300 ciclos de orações por dia. Ele rezava. Pessoa temente, piedosa, não é só o conhecimento, e sim o temor ao Allah. Ou seja, o conhecimento vem quando a pessoa tem o que? Temor e medo de Deus. E Deus fala no versículo 182 da Sura da Vaca, da Al-Baqarah, ele fala: وَاتَّقُوا wa yu'allimukumullah. Ou seja, e temem a Deus, que Deus ensinará a vocês, dará conhecimento a vocês. Wallahu bikulli shay'in alim. E Deus, sobre todas as coisas, é ciente, sabe tudo. Para vocês verem, a primeira condição e a mais importante condição para aquela pessoa que quer buscar o conhecimento é o que? Temor a Deus. Temor a Deus.
Depois tem também, temor a Allah é um passo essencial para todo o avanço espiritual também. A pessoa, se quer um avanço espiritual, o que ela tem que fazer? Temer a Deus. Quanto mais teme a pessoa, melhor fica. O coração precisa do temor a Deus. O temor a Deus é aquilo que te proíbe de fazer as coisas más, as coisas erradas. Isso é o temor. A pessoa teme a Deus. Sabe, isso aí é errado. Por causa do meu temor a Deus, eu não faço. Não tem nada que te proíbe de fazer alguma coisa ou te força a não fazer alguma coisa, a não ser o temor a Deus. Agora, a pessoa quer fazer um pecado, tem alguém que vai proibir ele vai lá e faz, sozinho. Mas a única coisa que te proíbe é o temor que você tem por Deus. Tem uma passagem também que foi narrada que o Ibn Omar era um grande companheiro do profeta e um dos mais sábios que tinha, e que narrou muitos hadith. O que ele fala? Falava que eles contando sobre ele, que ele costumava chorar por temor a Allah, de tal modo que veio a perder a sua visão devido a choros constantes. Ele ficou, é verdade isso aí, ele ficou cego no final da vida dele. Ficou cego. E uns falam que o motivo dele ter ficado cego é porque ele chorava muito por medo de Allah, sempre chorando. O crente, quando escuta um versículo, chora. Quando escuta um hadith, chora. Ou seja, ele sente aquilo. O espírito dele, quando tem muito temor, que começa a sentir aquilo, entender a pessoa. Porque hoje, infelizmente, a gente quando lê o Corão, escuta, a gente não chora, porque a gente não tem um entendimento certo sobre esses versículos. Se a gente soubesse o que significa isso, a gente ia chorar. Os hadith. E também eles é mais ainda, porque eles estavam acompanhando a revelação de Deus para o profeta Muhammad. Ou seja, quando eles liam o Corão, tem algumas partes do Corão que eles estavam presentes. Tipo, em algumas batalhas que falam o Corão sobre elas, eles estavam presentes ali, sobre algumas situações que aconteceu com o profeta, ocasiões, eles estavam presentes naquele dia. Por isso que eles entendem melhor que a gente o que aconteceu naquele dia, eles estavam presentes. Então, era uma pessoa muito temente ele. Até o profeta fala em outro hadith, Abdullah ibn Omar, Rajulun Salih, ou seja, é um homem virtuoso. Imagina um profeta, não é qualquer pessoa que testemunhou para ele. Uma coisa é as pessoas falar, olha, o fulano é uma pessoa virtuosa, fulano é uma pessoa boa. Imagina um profeta de Allah que recebe a revelação falar, o Ibn Omar é uma pessoa, é um homem virtuoso. Tem outra passagem também interessante aqui. Ele fala que o profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele, passou por um dos seus companheiros, que se encontrava a recitar o Corão. Quando o companheiro chegou ao seguinte versículo, e quando o céu se partir em pedaços, aí os pelos do seu corpo levantaram-se de arrepio, e quase sufocou devido ao choro excessivo. Chorava e dizia, ai de mim! O que me acontecerá no dia em que os céus partirem em pedaços? Ou me arruína? Pessoa com medo de Deus. Que é o dia do juízo final, que é o dia de prestar as contas, para a gente ver o resultado. Essa vida é um teste. Aqui a gente está num teste, uma passagem. Aquele dia é o dia do resultado, que a gente vai receber o resultado. Hoje, quando a gente faz uma prova para passar em um curso, um vestibular, quando a gente fica ali, quando vai sair o resultado, ficamos tudo nervoso. Será que eu vou passar? Será que eu passei? Fica ali a pessoa, tremendo, quer saber o resultado. Imagina naquele dia, tudo que você viveu nessa vida, o
teste que você passou, a paciência que você teve, o temor a Deus que você teve nessa vida, será que foram sinceros? Você fez isso por Deus ou você fez para as pessoas falarem: ah, o fulano tem conhecimento, ah, o fulano é temente a Deus, ah, o fulano não sei o que, ah, o fulano é generoso? Aquele dia você vai saber o resultado. Então esse companheiro do profeta, quando lia esse versículo, ficava com medo. Aí o profeta, o que falou para ele? Hoje fizeste os anjos chorar. Os anjos choraram por causa do seu choro. Temente a Deus, piedoso a Deus, os anjos choravam. Para vocês verem. Pessoa quando teme muito a Deus, chora. Pelo temor que ela tem no coração, ela chora. Não aguenta. Depois é contado também uma passagem sobre Abdullah ibn Rawaha. É um sahabi também, um grande sahabi. Ele era de Medina, que Deus esteja satisfeito com ele. Essa passagem ele fala, a esposa dele que narra, que Deus esteja satisfeito com ele, que certa vez ele estava a chorar. A sua esposa, vendo seu marido naquele estado, pôs igualmente a chorar. Ele perguntou-lhe: por que está a chorar? Ela respondeu: tudo aquilo que te faz chorar também me põe a chorar. Ou seja, ele estava chorando, esse companheiro do profeta. E ela, a esposa, vendo ele chorando por temor a Allah, começou a chorar também. Isso acontece quando a gente anda com pessoas virtuosas, pessoas sábias. Quando eles começam a chorar, a gente chora também, porque sabe que essa pessoa não chora por acaso. E ela começou a chorar, mostrando para o marido também que eu estou com você. Aí ele perguntou para ela: por que você está chorando? Aí ela fala uma coisa bonita: tudo aquilo que te faz chorar também me põe a chorar, me faz chorar. Olha a esposa virtuosa, como o profeta fala, não há dádiva melhor, ou não há maravilha melhor nessa vida do que uma esposa virtuosa, uma esposa temente a Deus, igual essa companheira do profeta, esposa do companheiro do profeta. Fala: tudo aquilo que te faz chorar, me faz chorar. Por isso que a pessoa sempre tem que tratar bem a esposa, temer a Deus. Por isso que quando perguntaram para o Hassan Basri, rahimahullah, o pai, perguntou: para quem eu caso a minha filha? Pediu um conselho para ele: para quem eu caso a minha filha? Ele falou: casa para o crente, para a pessoa que teme a Deus, temente a Deus. Por quê? Porque se ele amar ela, ele vai honrar ela, exaltar ela. Mas se ele não gostar dela, ele não vai injustiçar ela. Temente a Deus, piedoso. E mostra também até na escola da Hanafi, eles falam uma coisa bonita. Eles falam aquele homem que não, ele sabe que a pessoa pode casar com mais que uma mulher, mas ele intenciona no coração dele que não vai casar com mais que uma mulher para não deixar a sua esposa triste. Essa pessoa será recompensada por Deus. Ou seja, ele intenciona no coração dele: olha, eu não vou casar por causa que eu sei que isso vai deixar a minha mulher triste. Então essa pessoa será recompensada, como eles falam, Al-Hanafiya. Deus esteja satisfeito com todos eles. Tem várias passagens, tem uma passagem aqui que é interessante também, são muitas, na verdade. Tem uma passagem que fala assim, que é um sábio, Yahya ibn Mu'adh. Ele era um grande sábio, ou seja, uma pessoa que dava vários conselhos. Sábio não era só sábio na religião, e sim sábio na vida também. Ele fala uma coisa bonita, ele diz: se a pessoa temer o inferno, olha esse conselho, se a pessoa temer o inferno, tanto quanto teme a pobreza, ele será capaz de entrar no paraíso.
Isso é verdade. Como que a gente teme a pobreza? Todo mundo teme a pobreza. Tem medo da pobreza. Tomara que não me alcance a pobreza. Tomara que eu não fique pobre. Ele fala, se vocês temerem o inferno, como vocês temem o quê? A pobreza, vocês vão entrar no paraíso. Isso é uma realidade. Hoje em dia ninguém quer ser pobre. Todo mundo vai lá, busca o pão do dia, trabalha para trazer sustento para a família. O medo da pobreza. Guarda, cuida seu dinheiro. Se a pessoa tivesse esse mesmo cuidado para não entrar no inferno, ela escaparia. São conselhos, esses conselhos, essas pessoas ganharam esse conselho, essas palavras sábias, por quê? Porque eram piedosos, tementes a Deus, Altíssimo seja. Depois tem outro, Abu Suleiman ad-Darani, que também era um grande sábio. Ele nasceu em 140 e morreu em 215, ou seja, foi nos primeiros séculos. Ele fala uma coisa bonita também: não existe nada exceto a ruína para aquele íntimo que se encontra privado do temor de Allah. Ou seja, aquele coração que não tem o temor de Allah dentro dele está em ruína. Pessoa infeliz. Toda pessoa que não tem temor a Allah no coração é infeliz. Se você falar com ela, vai falar para você: eu sou uma pessoa infeliz, porque Deus jura no Corão. E aquela pessoa que se afastar da minha mensagem, a mensagem aqui é o que? A lembrança é o Corão. Ele terá uma vida apertada, ou seja, o que é cheio de problemas, sempre apertado, dívidas, problemas, um em cima do outro. Ou seja, a pessoa quando se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele. E quando Deus se aproxima de uma pessoa, como que é a aproximação de Deus para essa pessoa? Ter misericórdia dele, perdoar ele, facilitar seus assuntos nessa vida e na outra. Por isso que a pessoa que sempre tem que temer a Deus. E uma das passagens falando sobre, quando a gente está falando sobre o choro, tem também um hadith que fala que terá uma sombra no dia do juízo final, que é a sombra de Deus. Não terá outra sombra a não ser essa sombra, a de Deus. O que ele fala? Que uma pessoa que vai ficar nessa sombra é aquela pessoa que estava sozinha, se lembrou de Deus e começou a chorar. Estava sozinha. Às vezes a gente está solitário em casa, ou está lendo o Corão, está estudando a religião, se lembrou de Deus, de como Ele é generoso com a gente, da misericórdia de Deus, temeu a Deus e chorou naquele momento. Essa pessoa, qual que é a recompensa dela? No dia do juízo final, quando não tiver nenhuma sombra, além da sombra de Deus, ele ficará aonde? Na sombra de Deus. Só por causa desse choro. E outra passagem que tem, que um companheiro do profeta perguntou para ele: qual é o caminho da salvação? Qual é o caminho da salvação? Ele respondeu: segura a tua língua, permanece dentro de casa e chora pelos pecados que cometeste. Essa é a salvação. A língua, que é o Abu Bakr, ele pegava ela, segurava e falava. Essa sim é a ruína das vidas das pessoas. Se a pessoa não conseguir controlar a sua língua, ela vai te levar em ruínas. Ela vai te trazer a ira de Allah contra você. A pessoa sempre tem que o quê? Controlar a língua. Ou seja, antes de falar uma coisa, pensar 10 vezes, 100 vezes antes de falar essa coisa. Será que isso vai beneficiar as pessoas ou não? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos antes de falar qualquer coisa. E depois ele fala outro conselho: fique em casa, quando você está em casa, e chore pelos pecados que você cometeste. Quantos pecados a gente faz no dia a dia? Às vezes a gente nem percebe. Quantos?
Por isso que a pessoa sempre tem por que se arrepender a Deus, sempre arrependido a Deus, porque nós não somos perfeitos. Depois tem outra passagem que a esposa do profeta, Aisha, Deus esteja satisfeito com ela, perguntou para ele, que a paz de Deus seja sobre ele: será que existe alguém entre teus seguidores que entrarão no paraíso sem prestar contas? Ele diz: sim, aquele que constantemente chora pelos pecados que cometeu. Ou seja, a pessoa temente, pessoa que sempre chora pelos pecados que cometeu. Quantos pecados a gente faz no dia a dia? Será que a gente se arrepende? O profeta se arrependia 100 vezes por dia, pedia perdão a Deus. E outras narrativas falam 70 vezes, ele pedindo perdão a Deus. Isso é o profeta de Deus, aquele que foi perdoado os seus pecados passados e os futuros. O melhor homem que Deus criou pedia 100 vezes perdão por dia. Imagina a gente, toda hora a gente está errando. Por isso, controlar a língua e chorar por causa dos pecados que a gente cometeu é o caminho da salvação, como profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Também tem outro hadith que o profeta fala: não há lágrimas mais querida perante Allah que 2 gotas. A gota da lágrima que caiu devido ao temor por Allah. Essa lágrima é a mais querida por Deus, essa gota. A pessoa, quando lembrou de Allah, chorou sinceramente. Porque quando a gente chora dessa forma, quando estamos sozinhos, tem que ser sincero. Porque não tem como, ninguém está te vendo ali, você sabe, só Deus Altíssimo seja. Não tem mais ninguém ali dentro. Por isso que a gente sempre deixa nossas obras, o quê? Privadas. Não é eu vou fazer, por exemplo, Umrah, ou vou fazer, ou vou ler o Alcorão agora, vou lá o quê? Começa a fotografar, olha, estou lendo o Alcorão, pessoal. A pessoa o que sempre se afasta disso. Fica longe, quero ter reputação, quero ficar longe disso. Quero ter fama, quero ser uma pessoa popular. Isso aí é o contrário o que da sinceridade. A pessoa que quer ser sincera se afasta disso. Então, é aquela lágrima que a pessoa chorou quando estava sozinha. Por isso, o Hassan Basri, quando falaram para ele: olha, fulano fala sobre ti, fulano está falando mal sobre você, ele ficava feliz. Graças a Deus, louvado seja Allah que me recompensou com uma ação que eu não fiz, não cansei para fazer ela, e sincera no seu caminho. Por quê? Agora, quando uma pessoa fala de você, você ganha recompensa dessa pessoa por ter falado. E ela ganha o quê? Um pecado. Essa recompensa que você ganhou, você fez sinceramente. Por quê? Porque você não era a sua intenção o quê? Deixar ele falar de você para você ganhar essa recompensa. Ele falou, você foi recompensado. Ou seja, essa ação é 100% sincera, porque você nem pediu ela vem o quê? De graça para você. Por isso que a pessoa o quê? Quando a pessoa está falando do seu inimigo, ou daquela pessoa que ela não gosta, ela está beneficiando ele, e está ganhando o pecado. Por isso que uma vez perguntaram para o Sufyan al-Thawri, perguntaram para ele: o que você acha do Abu Hanifa? Ele falou: Abu Hanifa é uma pessoa muito inteligente e não fala mal dos outros. E isso é evidência da inteligência dele. Isso é a prova, né, da inteligência dele. Pessoa que não fala mal dos outros, uma pessoa inteligente, sabe? Você sabe que você, se falar mal daquela pessoa, você está recompensando ela e está ganhando pecado. Para vocês verem, está ganhando o que? Pecado. Entenderam? Então a pessoa que se afasta. Outra passagem bonita que fala: o Yazid ibn Maysara, que era também um grande sábio, ele morreu mais ou menos no ano 120. Ele fala: poderá haver 7 razões para chorar. Por exemplo, extrema alegria, pessoa que está muito alegre, chora às vezes. Insânia,
extrema dor, horror, artifício, intoxicação e temor por Allah. Pessoa quando teme Allah, pessoa temente a Deus. Isso é uma das 7 coisas que a pessoa chora no caminho de Deus. A última que ele citou, temor a Allah. O crente sempre chora quando teme a Deus. Depois o Ka'b al-Ahbar, que era um grande sábio também, ele era um judeu que se converteu. E tinha muito conhecimento. Ele morreu mais ou menos no ano 33. Ele tinha muito conhecimento dos livros, das escrituras antigas. Até os companheiros do profeta, quando queriam saber alguma coisa que não estava detalhada no Corão, perguntavam para ele. Ele tinha muito conhecimento do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Ele fala o que? Juro por aquele que segura minha alma nas suas mãos. Prefiro chorar por temer a Allah com lágrimas e caírem sobre o meu rosto do que gastar uma montanha de ouro na caridade. Ou seja, eu prefiro chorar no caminho de Deus e as lágrimas escorrerem no meu rosto do que o quê? Do que dar em caridade. A gente viu que a recompensa daquela pessoa que chora no caminho de Allah é uma coisa primeiro que ela gosta, e a recompensa dela o que é? O paraíso. Aquela pessoa que chora sincera no caminho de Deus será protegida no dia do juízo final, estará embaixo da sombra de Deus. Deus gosta dessa ação e também terá o paraíso. Por quê? Porque é uma pessoa temente a Deus, mostrou a sua piedade para com Deus. E sempre o melhor choro é quando a pessoa está sozinha. Mesmo se acontecer da pessoa estar rezando perante as pessoas e vir um choro, a pessoa deve chorar. Não precisa trancar. Se você sabe que aquilo é sincero para Allah, não tem problema nenhum, porque às vezes vem, a pessoa está na oração, a pessoa, o imã que está rezando, fala um versículo que mexe com a gente, ou lembra a gente de uma passagem na Sunna sobre o profeta, e a pessoa que acaba chorando, não tem problema. Mas o melhor choro é aquele que é quando a pessoa está sozinha, como mostra os ahadith, que é sempre o que a pessoa sozinha se lembrou de Deus quando estava sozinho, como aqueles que vão, uma das pessoas que vão ficar na sombra de Deus, ou seja, estava solitária. E fora as outras passagens, são muitas que tem, entendeu? São muitas, a gente queria falar todas, mas muitas passagens que tem. E pedimos para Allah, suplicamos a Ele que coloque nos nossos corações o temor a Ele e piedade nos nossos corações e faça a gente temente a Deus. Faça a gente temente a Deus e facilite para nós a entrada no paraíso e afaste nossos rostos do fogo do inferno e do castigo do túmulo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.